Bem-vindos a mais um Samicast. Dia 22 de abril foi o Dia Internacional da Terra. E no ano da COP30, os nossos alunos do ensino médio estão estudando sobre as mudanças climáticas. Vamos conhecer mais desse trabalho? Olá, professor Jorge, tudo bem? Professor de Geografia aqui do colégio. E a gente vai falar sobre coisas muito importantes hoje. Temos uma ilustre presença, o professor Fábio Adorno, também professor de Geografia aqui do colégio São Miguel Arcanjo. Que assunto é esse que é tão importante, Fábio? Bem, olá a todas e todos, eu sou o professor Fábio Adorno, como o professor Jorge salientou, e na verdade a gente vai falar um pouco de um projeto que nós estamos tocando aqui no colégio, nas aulas da tarde de itinerário formativo, que mescla bastante ciências da natureza com ciências humanas e sociais aplicadas, que é a simulação de crises climáticas. Na verdade, nós estamos tocando esse projeto, quem começou inclusive, né, foi o professor Jorge, e nós já tínhamos feito a ementa e nós damos conta das seguintes etapas, né? Primeiro, a gente deu uma contextualizada em vários dos principais conceitos que eles vão ter que manejar em uma simulação do tipo. Então, o conceito de crise climática, por exemplo. Então, nós falamos de mudança climática, efeito estufa, gases do efeito estufa, falamos de variabilidade climática. Então, nós demos um start conceitual para eles terem com que manejar à medida que a nossa disciplina fosse avançando. Depois, nós avançamos para as iniciativas internacionais coordenadas basicamente pela ONU. Então, nós estudamos um pouco do que foi a Conferência de Estocolmo em 72, avançamos pelos debates ocorridos ali nos anos 80 em relação à camada de ozônio, a ECO 92 no Rio de Janeiro, as COPs principais, né? Então, nós tivemos o Protocolo de Quioto, a assinatura do Protocolo de Quioto, as COPs principais, né, tidas nos últimos anos, Copenhague e Paris. Em Paris, na COP 21 de 2015, a assinatura do Acordo de Paris. Então, nós demos, além então de um background filosófico e cultural e histórico inicial, as coisas que a comunidade internacional vem se articulando para tentar tomar conta do nosso problema, do nosso meio ambiente, de modo que nós não nos extingamos, ao menos desde 72. Após essa outra fase, nós decidimos de comum acordo quais países cada aluno seria o representante, como uma espécie de representante científico e diplomático, né? Então, que é um passo que nós estamos agora. Eles recentemente escolheram os países e começamos pesquisas orientadas nesses países, qual a trajetória desses países nos organismos internacionais, qual a preocupação antiga, atual e prospectiva e perspectiva nas questões ambientais e como tem sido as preocupações atuais agora em 2025, né? Até porque esse ano faz 10 anos da COP21 que formalizou o Acordo de Paris, e esse ano nós, aqui como brasileiros, nós vamos receber no Brasil a COP30 em Belém do Pará. E aqui no Colégio São Miguel Arcanjo nós temos o privilégio de ser membro da Rede PEA Unesco, né, uma rede de escolas tanto no Brasil quanto nos países do mundo, e isso é corresponsabilidade. Acho que você falou bem, tangenciando esse tema da corresponsabilidade, é um tema atual, e existe essa corresponsabilidade e tem que começar pela educação, Fábio? Como nós fazemos parte dessa rede, eu acho que essa ideia de coparticipação, de sentimento de destino compartilhado, a escola como uma escola confessional também, o Papa que nos deixou recentemente tinha muito dessa preocupação, desse destino compartilhado. A campanha da Fraternidade 2025 também discute a ecologia como capacidade, mas também como risco e promessa de um futuro melhor. Então, tudo isso articulado ainda e finalmente as ODS. Então, por exemplo, na nossa própria disciplina aqui de crise climática, articula de cara pelo menos umas 7 ou 8 das 17 ODS. Então, tudo isso articulado, e como a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, me parece que é o lugar privilegiado, é o locus privilegiado, é a educação, é a escola, e ainda mais uma escola Unesco, com esse background importante desse lado confessional, preocupado com essa casa como a casa como nosso habitat, mas a casa também como nossa irmã, como nossa mãe. E nós temos até, no final das contas, chance de um futuro melhor, né? Climaticamente e ambientalmente melhor para todos nós. E hoje a gente vai ver a produção deles, né, representando países, né? Perfeitamente. E posições um tanto, às vezes, polêmicas, né? Isso talvez seja importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque não necessariamente a posição deles individuais, mas a representação de um conhecimento, de uma bagagem, de uma comitiva de um país, né? Sim. Na verdade, o atual estágio é o seguinte: eles escolheram os países que eles vão ser representantes
E o grande desafio, na verdade há múltiplos desafios, mas eu gostaria de pontuar alguns que são, por exemplo, pesquisar a fundo a trajetória desse país enquanto entendimento das crises ambientais que nós temos hoje. E à medida que essa pesquisa avança, vai se observando que às vezes aquilo que a gente acredita e que às vezes até nós esperávamos que o país que a gente escolheu acreditasse, pode não ser convergente, pode ser divergente, às vezes até muito divergente. E parte da dificuldade é que nesse momento, nesse trabalho que nós estamos iniciando agora, da escolha e representação desses países, um cuidado que eles têm que ter é transcender a opinião pessoal deles e eles vão ser representantes de Estado. Eles vão ser o Estado falando. Então, muitas vezes, eles vão ter um problema até, um conflito ético, de achar que deveria ser melhor uma coisa, mas na vida real, o Estado que eles escolheram representar defende outra coisa. E na nossa simulação, que o Estado que ele escolheu pensa efetivamente na realidade agora, em 2025. Vamos ver um trechinho desses meninos produzindo? Vamos lá. E o primeiro desses alunos é o Enzo Viude. Enzo, você está representando qual país? Eu estou representando o Timor-Leste. Timor-Leste, um país ali entre Ásia e Oceania, né? Conte pra gente algo sobre o Timor-Leste que você acha importante que as pessoas devam saber, o que você gostaria que as pessoas soubessem. Bom, o Timor-Leste é um país novo e eu acho que um fato curioso em relação a ele é que durante o período colonial, a Austrália abusou em si da falta de representatividade e do poder em relação ao próprio território do Timor-Leste e penetrou a área em relação que pertencia no oceano ao Timor-Leste, roubando gás natural e petróleo, que são itens assim somente que correspondem bastante ao perigo que o Timor-Leste sofre em relação à mudança climática. Algo na real comum em todos os países. A maior parte dos países que sofrem bastante não são os que produzem. E agora, nossa próxima aluna e representante internacional, Giovana. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Fábio. Giovana, você está aqui representando qual país do planeta? Eu estou aqui representando o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Hoje, por que Reino Unido? Bem, eu representei o Reino Unido na 9ª edição da Samiona, aqui do colégio, e eu gostei bastante de delegar pelo país. E eu também acredito que tem um grande papel dentro desse assunto de questões ambientais, devido ao fato que o Reino Unido foi o pioneiro da Revolução Industrial que configurou o cenário de mudanças climáticas. Como tem sido a inserção do Reino Unido nas atuais conversas e discussões e acordos ambientais quanto ao controle e emissão de gases estufa? Como o Reino Unido tem se inserido nesse contexto? Bem, o Reino Unido sempre mostrou um compromisso grande com essa questão de conflitos ambientais, tanto que o Reino Unido foi signatário do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris e assumiu uma posição de liderança global no combate às mudanças climáticas, com uma ideia de reforçar a influência diplomática, pressionar grandes potências e definir as próprias metas. Então, nosso próximo aluno é o Miguel. Fala, Miguel, tudo bem? Eu estou representando a Austrália. Boa tarde a todos e aqueles que estão ouvindo. Qual tem sido a relação da Austrália com essas pautas ambientais e com a emissão dos gases de efeito estufa? Se puder esclarecer para a gente. Eles assinaram um acordo de Paris que procura em reduzir os gases causadores do efeito estufa em 26% a 28% até 2030. E com essa informação, fica bem claro que eles se importam sim com a relação ao meio ambiente e as causas sobre o efeito estufa. E eles também, sobre a COP30, eles têm uma posição de presidente. Eles se candidataram para ser o presidente porque eles realmente se importam bastante com a questão climática do meio ambiente. A nossa próxima aluna e representante internacional é a Amanda. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Fábio. Conta pra gente qual país você está representando. Eu estou representando os Países Baixos. Amanda, o que te levou a escolher esse país? Bom, os Países Baixos investem fortemente em energia renovável, infraestrutura sustentável e práticas agrícolas de baixo impacto ambiental. Conta pra gente como tem sido o papel dos Países Baixos nos debates ambientais contemporâneos, no uso e no controle dos gases de efeito estufa, como os Países Baixos têm se inserido nesse contexto.
Bom, os Países Baixos têm metas ambiciosas de neutralidade de carbono até 2050. Eles investem em energia eólica, solar, inovação, infraestrutura sustentável e adaptação ao clima. Então, o nosso próximo aluno representante internacional é o Gabriel. Conta pra gente qual o país que você está representando. Eu estou representando hoje a Bélgica. Como tem sido o comportamento da Bélgica nas questões ambientais, nos debates ambientais contemporâneos? A Bélgica está se comprometendo muito bem por também estar na União Europeia, que está se comprometendo sobre a emissão de gases. E é isso, ela assinou todos os protocolos, também vai assinar a COP30, assinou o protocolo de Kyoto, e é isso. A nossa próxima aluna e representante internacional é a Valentina. Boa tarde, Valentina. Boa tarde, Fábio. Valentina, você está representando aqui para a gente qual país do planeta? Eu estou representando a Nova Zelândia. Conta para a gente qual tem sido a relação da Nova Zelândia com os movimentos internacionais ambientalistas, os protocolos, os acordos. Ela sempre participa de encontros globais sobre mudanças climáticas. E possivelmente estará conosco aqui na COP30, né? Sim, com certeza. Muito legal, Valentina, muito obrigado. O nosso próximo aluno aí, representante internacional. Vinícius, você estaria representando qual país? Cara, eu estou representando a Suécia, né? E aí eu gostaria que você tivesse algo que te chama atenção, uma curiosidade, algo que você gostaria que as pessoas soubessem mais sobre o seu país, aí o país que você está representando. Bom, um fato curioso que eu acredito que muita gente não saiba é que a criação do Prêmio Nobel foi justamente na Suécia, né? Como tem sido a Suécia em termos de inserção das pautas ambientais, a discussão ambiental na Suécia, a questão do controle ou não dos gases estufas? Como está a Suécia nesse contexto? Ela tem um compromisso ambiental histórico muito grande, né? Ela tem também a questão populacional, que prioriza a diminuição dos gases estufas. Então, a própria população tem essa prioridade, né? E ela tem valores de economia verde, tá? E ela tem metas nacionais alinhadas, né? Que uma das metas principais é tornar o país carbono neutro até 2045. Então, o nosso próximo aluno aqui como representante internacional é o Felipe. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Boa tarde, Fábio. Felipe, você está representando qual país do planeta? Eu estou representando a Rússia. A Rússia, a Federação Russa. Muito bom. Felipe, por que Rússia? Por que você teve essa ideia? Porque eu gosto do país, eu acho um país bem interessante e eu gosto bastante da cultura, pelo menos do folclore. E, Felipe, uma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a Rússia, o país que você está representando, que você acha que é interessante, edificante? Conta aí pra gente. Interessante que um dos principais satélites, né, foi o lançamento da Sputnik em 1957, que promoveu o estudo mais avançado da Terra. Como tem sido o comportamento russo ou as perspectivas russas no debate ambiental contemporâneo? A Rússia está bem ligada a isso, né? Porque ela é uma das principais emissoras de gás de estufa, né? E ela está bem inteirada, assim, assinando todos os acordos e também participando da COP. Então, o nosso próximo representante internacional é a Melissa. Melissa, você estaria representando qual país do planeta? Eu estou representando a França. A França, como ela está inserida nos debates ambientais modernos? A França ela quer combater as mudanças climáticas, reduzindo a emissão dos gases do efeito estufa até 2050. Para isso, ela investe em fontes de energia limpas e ela também está muito inserida nessa pauta, né, com o Acordo de Paris e também tem o seu envolvimento no Protocolo de Kyoto. Então, a nossa próxima representante internacional, Júlia, você está representando qual país do planeta? Eu sou representante dos Estados Unidos da América. Júlia, uma curiosidade sobre os Estados Unidos. Eu acho que a maioria já sabe, mas eu diria a forma como os Estados Unidos se tornou a potência mundial que ele é hoje é devido ao protagonismo dele em vários conflitos mundiais, como a Guerra do Golfo, a Segunda Guerra e a Primeira Guerra Mundial. Como tem sido atualmente o comportamento dos Estados Unidos quanto às questões ambientais, quanto à questão dos gases de efeito estufa? Qual tem sido a posição oficial do país que você está representando para nós? Os Estados Unidos sempre teve uma posição muito centrada e sempre liderou essa questão, mesmo sendo um dos maiores emissores globais. Mas, atualmente, devido à representação executiva que ele tem, o atual presidente, há uma expectativa de não participação dele na COP30, que vai acontecer
ainda aqui no Brasil. Então você acha que neste momento há uma espécie de desengajamento dos Estados Unidos de várias pautas ambientais, por exemplo, isso? Eu acho que sim. Então a nossa próxima aluna, nossa próxima representante internacional, Ana Carolina, qual país do planeta você está representando? Eu estou representando Portugal. E Carol, uma coisa que você gostaria de destacar de Portugal, que você acha que é uma informação que seria legal as pessoas saberem mais? O que eu queria destacar é que a livraria mais antiga do mundo, ainda em funcionamento, fica em Lisboa desde 1732. Conta pra gente como tem sido o comportamento da República Portuguesa quanto às pautas ambientais atuais, ao controle ou o uso em excesso dos gases de efeito estufa. Então, Portugal se mostra bastante comprometido com as metas ambientais sustentáveis, tanto ultimamente quanto nos últimos anos, que inclusive é líder na produção de energia eólica e solar e também vai estar presente na COP30, buscando mudanças climáticas, principalmente nos avanços da descarbonização e aumento das energias renováveis. Agora o nosso próximo representante internacional é o Gabriel. Você é representante de qual país? Sou representante do Japão. O que te levou a escolher esse país? Por que o Japão? Primeiramente, o Japão tem uma cultura muito rica, né? A tecnologia é muito avançada e eu acho interessante a diversidade de climas, variando da região, né? Como a região mais norte tem um clima mais frio e o sul é um clima tropical, podemos dizer assim, né? E aí, a gente falou bastante de clima e parte do nosso tema fundamental é o clima. Como tem sido o Japão na relação ou dos acordos climáticos ou das necessidades, interesses e propostas de redução de gases de efeito estufa? Como está o Japão inserido nesse contexto? O Japão teve um acidente nuclear acho que é Fukushima, em 2011, né? Isso deixou meio que o país meio com um alerta para poder avançar nas atividades nucleares, né? Também ele foi importante e foi sede do Protocolo de Kyoto, que era contra o aquecimento global, né? Então é um país que está muito bem posicionado contra a emissão de gases, né? Tanto meio que um fato meio controverso que ele é o quinto país que mais emite gases, né, do efeito estufa, né? Então assim ele tem uma proposta de diminuir essa emissão até 2035 em 60%, né? E agora, nossa próxima aluna e representante internacional. Laís, você está representando qual país do planeta? Eu estou representando a República da Itália. Laís, você tem alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar com a nossa eventual audiência sobre esse país escolhido? Sim, a Itália, apesar de ela tem uma história milenar de impérios, ela é uma república jovem. Ela se unificou, né, a nação toda, só em 1861 e virou república mesmo em 1946. Conta pra gente como a Itália tem se inserido no atual debate ambiental, a questão do controle do uso dos gases de efeito estufa, como a Itália tem se inserido nesse contexto? Bom, na Itália ela tem um projeto de reduzir os gases até 55% e usar energia limpa, o transporte mais sustentável e eliminar o carvão de uma forma gradual. E a gente vai se informando cada vez mais à medida que a disciplina for avançando, mas eu acho que você expôs realmente muito bem mesmo, Laís. Muito obrigado pela presença. Obrigado e até a próxima. Já deixou seu like? Aproveita e segue a gente nas redes sociais também. O link fica aqui na descrição.